Muito bem, hoje eu gostaria de abordar convosco um tema que tem como título Andando na Luz. Hoje vou-vos falar sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a luz. O que é isto da luz? O quão importante é nós crentes andarmos, vivermos e conhecermos essa luz, está bem? Às vezes brinca-se com esta palavra, não é? Andar na luz, ou eu vi uma luz, ou andar na verdade é andar na luz, e as pessoas às vezes ridicularizam um bocadinho isto, mas a palavra de Deus fala disto de uma forma muito séria e muito importante, porque o contrário da luz são as trevas. Se nós não andarmos na luz, vamos andar nas trevas, não há outro lugar, não é? Ou estamos num lado ou estamos no outro. Então a Bíblia claramente define uma e outra, e nós hoje vamos aprender um bocadinho mais sobre o que é isto de andarmos na luz. Porquê que é importante nós termos este conhecimento, andarmos na luz que Deus nos dá? Quando nós vamos ao Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 35, há um texto que diz assim: Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, a Bíblia claramente diz: convém nós andarmos na luz para que as trevas não nos apanhem. Porque quem anda em trevas não sabe para onde vai. Okay? Então, o que é isto de andar na luz? É uma forma de nós dizermos que andar na luz é andarmos no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua palavra. Enquanto nós andarmos seguindo a palavra de Deus, nós não andamos nas trevas, sabemos para onde vamos. A partir do momento que começamos a rejeitar a palavra de Deus, por isso é que diz aqui que as trevas não vos apanhem. Isto é quase como nós andarmos a correr e as trevas virem atrás de nós. Ou nós corremos mais que as trevas, ou as trevas vêm e correm mais do que nós. Então, não deixando-nos ficar para trás, continuando em comunhão com a luz, podemos alcançar o objetivo. Sendo alcançados pelas trevas, então diz o texto, não é? Nós não vamos saber para onde vamos. Isto é uma ilustração básica. Quando nós apagamos a luz, por vezes não conseguimos ver nada, não é? Só quando a luz está acesa é que nós podemos ir no caminho certo. Queridos irmãos, fala-nos a Bíblia de várias histórias. Há uma das histórias que é de um homem chamado Balaão. Balaão foi um homem contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Ele era um vidente, não é? Era alguém que pronunciava maldições ou bênçãos sobre pessoas. O que nós hoje poderíamos chamar dos médiuns ou dos feiticeiros ou da bruxa, não é? É verdade que este homem no início era um profeta de Deus, foi utilizado por Deus, mas depois desviou-se por causa da sua ganância, não é? Mas é interessante que um dia houve alguém, um rei, que mandou os seus servos contratarem Balaão para ir amaldiçoar o povo de Deus. Iam-lhe pagar. E Deus tinha dito a Balaão: olha, vêm uns homens, mas tu despede deles, manda-os embora, não queiras ouvir. E Balaão não os despediu, ouviu o que eles tinham para dizer, e Deus tinha-lhe dito para não os ouvir e ele ouviu, não é? E depois deles disserem: olha, nós temos aqui dinheiro, queremos que tu vás amaldiçoar o povo de Israel. Sabe o que é que Balaão fez? Foi perguntar a Deus se devia ou não fazer. Deus já lhe tinha dito o quê? Já lhe tinha dito que não. E o que é que ele quis fazer? Quis ver a ver se havia ali uma alteração da parte de Deus, não é? Às vezes nós, seres humanos, somos um bocadinho assim. A palavra de Deus diz-nos a verdade e nós dizemos assim: mas se calhar não é bem assim. Deixa fazer à minha maneira, não é? Então, aí estamos a deixar que as trevas nos alcancem. Estamos a deixar a luz e estamos a permitir que as trevas nos alcancem.
Sob que condição nos é prometida a purificação do pecado? A Bíblia diz assim em 1 de João 1,7: Se, porém, andarmos na luz, como Ele anda na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Então, é interessante ver que o andarmos na luz tem relação com o vivermos sem pecado. Enquanto andarmos na luz, vivemos sem pecado. Quando nos afastamos da luz, então as nossas obras, tudo aquilo que fazemos, pensamos ou dizemos, acabam por ir no caminho pecaminoso, não é? Então, ao estarmos na luz, estamos com Jesus. Estando com Jesus, não pecamos, ou pelo menos não devíamos fazê-lo, não é? Isto é a mesma coisa. É assim, quando nós amamos muito uma pessoa, imaginem que é o marido ou a mulher, não é? Quando nós amamos, nós queremos fazer a vontade da pessoa, queremos que ela se sinta bem, fazemos aquilo que lhe agrada, não é? Se temos Jesus como nosso amigo, nós não estamos aqui para fazer o que lhe desagrada. Não, nós estamos aqui para o agradar. Então, por isso é que não queremos pecar. Quando temos Jesus connosco, não queremos pecar. Não é? Eu não sei se isto acontece convosco, mas à frente de algumas pessoas há coisas que nós não dizemos. Se calhar até dizemos coisas à frente de outros, mas determinadas pessoas nós temos cuidado na forma de falar, não é? Não dizemos determinadas coisas, asneiras, não é? Porquê? Porque há um respeito, não é? Quando nós estamos ao lado de Deus, também não dizemos determinadas coisas. Então é isto. Tendo Jesus como a luz da nossa vida, estamos sem pecado. Porquê? Porque ao lado dele nós não vamos querer pecar, não vamos querer desagradar e não vamos querer fazer coisas realmente que estão mal, não é? Para quem é semeada a luz? Reparem, nós estamos a falar da luz e Deus quer dar esta luz. A quem é que Deus dá esta luz? Vejam aqui no Salmo 97, versículo 11. É-nos dito assim: a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Então, há uma tendência a que a luz, aqui fala também da alegria, a luz e a alegria invadam o coração daquele que é justo. Do ímpio, não. O justo procura luz, o ímpio procura as trevas. Então, a quem é que Deus quer dar luz? Deus quer dar luz ao justo, para que ele continue a manter-se e a crescer nessa luz. Há um exemplo na Bíblia muito interessante. Há um centurião chamado Cornélio, que diz as Escrituras que era um homem que fazia boas obras. Fazia boas obras. Ajudava as pessoas necessitadas. E então diz que a população, ele era romano, mas a população judia que vivia ao lado dele achava que ele era um bom homem. Apesar de ser romano e os judeus não gostavam dos outros povos, achavam que aquele homem era um homem merecedor. Não é? Porquê? Porque ele fazia o bem. Então, este homem, porque fazia o bem, de certa forma, ele estava a ser iluminado por Deus. Deus estava a mostrar a sua luz para com este homem. Estão a ver? Era um homem bom, fazia coisas boas, então Deus iluminava-o e queria-lhe dar ainda mais luz. O que é que aconteceu? Este homem... Era falso. Não era nada falso. Não era nada. Este homem, porque Deus lhe queria dar mais luz, um dia teve um sonho e nesse sonho foi-lhe dito para ele ir chamar Pedro, que estava numa determinada terra ali próximo. E Pedro, por sua vez, também teve um sonho e nesse sonho foi-lhe dito que ele devia ir com
aqueles homens que o vinham chamar para ir à casa desse Cornélio. Nós sabemos que quer judeus, quer pagãos ou ímpios, não se davam bem. Mas Pedro entendeu a mensagem de Deus e foi. E o que é que aconteceu a esta família? A Cornélio e à sua família. Diz que eles ouviram a palavra de Deus e foram batizados. Já viram? Então, ele já era um homem que fazia bem. Deus deu-lhe uma determinada luz. Mas Deus não ficou só por essa luz. Deus quis-lhe dar mais luz. Tanto quis-lhe dar mais luz que levou até ele o apóstolo Pedro para que ele não só aceitasse Jesus como seu Salvador, mas também como fosse batizado e salvo. Estão a ver a ideia? É interessante. Então, Deus dá a luz a quem? A quem anda na luz. Quem não anda, infelizmente, Deus não pode fazer nada. Porque a pessoa segue as trevas, não é? Agora, quem anda na luz, Deus quer dar luz aos justos. Então, se eu ando na luz, Deus quer me iluminar ainda mais. E vai fazer tudo para que o que eu conheço aumente. Se eu já sei alguma coisa sobre Jesus, ainda vou saber mais. Se eu sei a vontade de Deus, ainda vou conhecer mais a vontade de Deus. Estão a ver? Então, o crente está sempre a crescer no conhecimento. Não estagna. Não é? Há pessoas que, por exemplo, no seu trabalho, sei lá, eu estou a pensar numa pessoa que está num supermercado na caixa registradora. A pessoa na caixa registradora pode dizer assim, não, o meu trabalho é passar aqui os códigos de barras, receber o dinheiro e devolver o troco. E pensar que esse é só o seu trabalho e faz só aquilo. Ou eu posso dizer assim, não, eu sou um caixa, não é? Trabalho numa caixa, mas vou ser simpático com as pessoas. Se for preciso, ajudo a pôr a comida dentro dos sacos. Se for preciso, dou um sorriso para a pessoa, pergunto se está tudo bem, não é? Então, eu posso fazer o meu trabalho e pronto, ou eu posso ir mais além, não é? Então, aquilo que Deus deseja é que o crente vá mais além. E para ele ir mais além, o Senhor vai-lhe acrescentando mais e mais conhecimento, não é? Vai-lhe dando mais e mais capacidades. E em vez de ele ficar só pelo básico, ele vai evoluindo, vai crescendo. Ok? Por isso é que há alguns empregados que chegam a supervisores e há outros que ficam no mesmo trabalho anos e anos. Não é? Porquê? Porque eles próprios eles não passam daquilo. Não é? Enquanto que há outros que... Não é? Eu lembro-me de uma história de um homem que queria abrir uma fábrica de sapatos na Índia. E então o que é que ele pede? Ele pede a 2 empregados seus para irem à Índia fazerem uma prospeção de mercado e perceber se realmente o seu negócio ia ter êxito ou não. Um deles pôs-se a andar nas ruas e começou a ver as pessoas todas descalças. E ele viu que aquilo era pobreza, que as pessoas não tinham... E então ele chegou ao seu patrão e disse, ó patrão, olha, mais vale não abrir lá loja nenhuma, porque o patrão vai ter ali um arrombo nas suas finanças, vai gastar dinheiro e ninguém lhe vai comprar sapatos. O outro, assistindo à mesma coisa, chegou ao patrão, ó patrão, monte já lá a sua empresa, o patrão vai ganhar muito dinheiro. E o patrão pergunta porquê? E ele diz, ó patrão, ninguém usa sapatos, o patrão vai ser aquele que vai calçar aquela gente toda, não é? Estão a ver a perspectiva de cada um? Um era negativo e disse o quê? Não vamos ter nada. O outro viu ali um manancial para a empresa continuar. Então, assim é connosco. Nós podemos crescer na luz ou não. Podemos deixar que o Senhor nos mostre mais luz ou não. Okay? É muito importante. E temos um papel muito importante nisso. É fecharmos a porta ao conhecimento ou deixarmos que o Senhor continue a dar-nos esse conhecimento. O que é que foi dito, por exemplo, por o anjo de Deus que o seu procedimento agradava ao Senhor? Quando nós lemos Atos... Isto é o exemplo de Cornélio. Está bem, eu estava-vos a dar o exemplo de Cornélio. Cornélio, realmente, ele ouviu
ouviu a mensagem, aceitou a mensagem e fez com que a luz que ele conhecesse aumentasse também, ok? Continuando aqui a falar sobre a luz, o que é que acontecerá com a luz daqueles que possuem e deixam-se andar nela? O que é que acontece àqueles que têm luz e deixam-se andar nela? Em Lucas 11, 34 e 35 diz assim: são os teus olhos lâmpada do teu corpo? Deixem-me só, eu talvez não me tenha exprimido bem. É assim, este texto vai nos mostrar o que acontece àquela pessoa que andava na luz, mas que deixa de andar na luz. Está bem? O texto diz assim: são os teus olhos a lâmpada, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Então, é muito interessante este texto. É Jesus que o menciona e Jesus diz assim: a lâmpada do nosso corpo são os olhos. E porquê é que Jesus diz que a lâmpada do nosso corpo são os olhos? Porque veem, não é? Mas não é só ver. É verdade que os olhos nos orientam e nos encaminham, não é? Não nos fazem tropeçar. Mas mais do que isso, dependendo da forma como nós olhamos as coisas, podemos ser luz ou trevas. Ou seja, lembram-se a história que eu contei há bocadinho dos 2 empregados que foram à Índia? Um olhou aquilo e viu do aspecto negativo. Não vamos ter hipótese. O outro viu ali uma oportunidade. Então, o nosso corpo, a nossa vida, o nosso ser depende da forma como nós olhamos para as coisas. Se nós olharmos para as coisas e dermos brilho a essas coisas, podermos contribuir para o bem, o nosso corpo será luminoso. Se nós olhamos para as coisas de forma negativa, criticando, fazendo juízos, não é? O que é que vai acontecer? Nós, com certeza, vamos começar a andar em trevas. Não quer dizer que não critiquemos, não quer dizer que não vejamos as coisas erradas, mas tudo depende de como nós as encaramos. E isso é que é, os olhos é a entrada para o nosso corpo. Ou o nosso corpo é uma luz ou é umas trevas. Ou eu sou útil para o próximo ou não sou. Ou eu faço bem ou faço mal. Estão a ver? Tudo depende da forma como eu encaro a vida. Se eu encaro a vida de forma negativa, ando em trevas. Se eu encaro a vida de forma positiva, mesmo vivendo coisas negativas, eu vou tentar e procurando estar na luz. Estão a ver? Okay? Então, é um pouco por aí que Jesus quis dizer isto. Cuidado para que a vossa luz não seja trevas. Ou seja, às vezes podemos até pensar que estamos iluminados, não é? Conhecemos a palavra de Deus, mas na realidade aquilo que nós conhecemos são trevas, porque não as estamos a utilizar para o bem, mas estamos a utilizar para o mal. Nós somos responsáveis pelo conhecimento que nós temos, queridos irmãos. Sabem que Deus irá pedir contas ao ser humano por aquilo que ele sabe e por o que ele fez com a verdade que sabia. Se eu não sei, eu não sou responsabilizado por essa verdade, mas se eu sei, eu vou ser responsabilizado por essa verdade. É a mesma coisa que nós, como pais, dizermos a um filho assim: olha, não vais, por exemplo, o filho quer ir brincar com os amigos e a mãe ou o pai diz assim: olha, hoje não vais brincar na rua porque, sei lá, não tiveste uma boa nota no teu exame e o teu castigo hoje é não ires para a rua brincar. Se o filho for para a rua brincar, ele é responsável por aquilo que o pai o avisou, é ou não é? O que é que vai acontecer? Provavelmente vai ter um castigo ainda maior. Agora,
se o pai tem intenção de o castigar, mas ainda não o castigou, nem lhe disse porque é que ele vai ser castigado, se ele for para a rua, não há problema. O pai não o pode castigar, pois não. Porquê? Porque o pai não lhe disse que ele não ia para a rua por causa que tinha tido negativa. Então, não o pode castigar. Ele só é castigado porque soube o que o pai lhe tinha dito. Assim é com as coisas de Deus. Nós sabemos a luz. O que é a luz? O que é a verdade? E depois nos afastamos desta verdade, somos mais culpados do que não a conhecêssemos. Compreendem? Porque já andamos na luz. Agora, quem anda nas trevas não conhece outra coisa. Então, será responsabilizado na medida em que daquilo que conhece. Está bem? Embora todos nós tenhamos a noção do bem e do mal. Não há ninguém que tenha vindo a este mundo, a não ser, pronto, aquelas pessoas que mentalmente não têm capacidade, não é? Mas o ser humano, no seu juízo perfeito, sabe o que é bom e o que é mau. Sabe o que é certo e o que é errado. E nós vamos ser julgados pelo certo que sabíamos e não fizemos. Ok? Sim. É o capítulo 11 do Lucas 11, 34 e 35. Está bem? Porquê é que Cristo disse que permanecia no pecado aqueles que o rejeitavam? Nós temos isso em João 15, 22. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. É um bocadinho aquilo que eu estava a dizer. É assim, porquê é que existe pecado? Porque nós temos conhecimento do que é pecado. Se não tivéssemos conhecimento do que era pecado, não era pecado. Então, Jesus está a dizer àqueles homens, porque vocês dizem que veem, então ainda são mais responsáveis. Estão a ver? É um pouco por aí. Jesus, ele próprio diz, não é? Se eu não tivesse vindo, não eram culpados, mas porque eu vim e vos mostrei a luz, e vocês não seguiram a luz, então são culpados. Okay? Okay? É nesse sentido. Porque são condenados os que não vêm para a luz. A Bíblia diz assim em João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, porquê é que são condenados aqueles que não vêm para a luz? São condenados porque eles decidiram, por livre e espontânea vontade, não querer estar ao lado de Jesus. Assim, Deus tem dado a oportunidade aos seres humanos de o conhecerem. Aquelas pessoas, por exemplo, que aceitaram Jesus, elas não aceitaram Jesus de um momento para o outro. Jesus foi-lhes mostrando, não é? Uma vez aqui uma mensagem, outra vez ali outra mensagem, alguém que veio e ajudou a compreender determinadas coisas, alguém que veio e deu estudos bíblicos, não é? Então, Deus vai trabalhando com uma pessoa ao longo da vida, até que ela decide se sim ou se não. Se quer andar segundo aquilo que ela já ouviu ou não. Então, se eu ouvi, se Deus me chamou, se eu sei que existe algo melhor e rejeito, eu vou estar condenado, vou ser condenado. Porque Deus chamou-me para estar na luz e eu quis andar em trevas. Há muitas pessoas que tomam estas decisões na sua vida. Eu lembro-me, sobretudo, daqueles casos de maridos e mulheres que têm o seu cônjuge crente e que, depois de ouvirem anos e anos a fio sobre a verdade, sobre Jesus, sobre, o vir à igreja, o conhecer um bocadinho mais, aquelas pessoas mantiveram sempre o seu coração fechado. Não é? Como é que essas pessoas um dia vão dizer: oh, Senhor Jesus, eu não tive a oportunidade, ou eu não conhecia nada? Não podem. Porquê? Porque tiveram a oportunidade e fecharam sempre o seu coração. Compreendem? Então, nós nunca devemos fechar o coração a Jesus. Fechar o coração a Jesus é a mesma coisa que virmos a ser condenados, está bem?
Se alguém está realmente buscando essa verdade, o que é que essa pessoa fará? Por exemplo, em João 3,21 diz assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Então, é interessante vermos aqui que quem quer realmente conhecer mais, diz que se aproxima da luz, aproxima-se dessa verdade. Procura, vai ao encontro de... Estão a ver? Então, se alguém um dia me falou de Jesus, se eu ouvi uma verdade sobre o sábado, ou se eu ouvi uma verdade sobre, sei lá, sobre a vinda de Jesus Cristo, ou sobre o batismo, não é? E eu agora quero conhecer mais, eu aproximo-me de Deus para conhecer mais. E esse aproximar-se de Deus leva-nos a não só conhecê-lo melhor, mas também ao caminho da luz e da salvação. Não querendo, estamos a fechar essa porta e estamos, de certa forma, a trazer a condenação sobre nós próprios. Que serão, por fim, levados a crer os que rejeitam a luz da verdade. Então, aquelas pessoas que rejeitam a verdade, elas creem em alguma coisa. A palavra de Deus diz-nos assim, através do apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim: é por este motivo, pois, que Deus manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, o que é que Deus vai fazer com aquelas pessoas que rejeitaram a verdade? O que é que Deus vai fazer? Diz aqui o texto. Diz que lhes vai enviar a operação do erro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquelas pessoas que andaram sempre em rejeição à verdade, Deus já não vai fazer mais nada para as trazer para a verdade. Vai-lhes enviar a operação do erro. Ou seja, eles vão acreditar na mentira e vão aceitar essa mentira. E essa mentira é que as vai levar à sua condenação. Então, quando nós queremos muito uma coisa, vai chegar uma altura que Deus vai nos dar. Por exemplo, há coisas que Deus sabe que são más para nós. E nós pedimos, ó Senhor, dá-me isto. E o Senhor diz assim, não. E nós continuamos a insistir, ó Senhor, dá-me, mas eu quero. E o Senhor diz, não, que isso não é bom. E nós continuamos, ó Senhor, mas eu quero, dá-me. E choramos, não é? E queremos. E o Senhor chegará a uma altura que diz assim, ai, queres? Então, olha, vais ter. Deus não queria dar. Deus não queria dar esta operação do erro às pessoas. Mas porque as pessoas rejeitaram tanto a verdade, que o Senhor agora deixa-as à sua mercê. Estão a ver? Nós sabemos que aquele que opera nas trevas é Satanás. Satanás cega-as. E elas então caminharão nas trevas, infelizmente. Mas não é esse o desejo que Deus quer, embora Deus não possa fazer muito mais quando a pessoa assim o deseja, está bem? Quem é a luz do mundo? Foi Jesus que o disse, não foi? Nós encontramos isso em João 8,12. Ele diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus é essa luz. É muito importante. Quem o tiver não andará em trevas. Então, é muito importante nós convivermos, estarmos com Jesus, termos comunhão com Ele, porque Ele diz que nos livra das trevas, do erro, não é? Como devemos andar com Cristo? Ora, como recebeste de Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Está em Colossenses 2,6. Então, como é que nós andamos em Jesus? Andamos como Ele andou. Como é que Ele andava? É ver o exemplo dele nas Sagradas Escrituras. O que é que Ele fazia? A Bíblia diz-nos que Ele muitas vezes de madrugada acordava para orar, não é? Ou então passava noites em oração. Durante o dia, o que é que Ele fazia? Estava à disposição dos seres humanos, do próximo. Não só pregava, como lhes curava as feridas, os seus sofrimentos,
como lhes trazia esperança, não é? Então, nós vemos aqui o quê? Assim como Jesus andou, nós devemos andar também. Se queremos imitar, imitemos então a Jesus. O que é que Deus nos deu para guiar os pés no reto caminho da verdade e do dever? No Salmo 119, 105, há um texto muito conhecido que todos nós conhecemos bem, que diz o quê? Lâmpada. Então, o que é que o Senhor deu aos seus filhos para que eles não andem nas trevas? Deu-nos a sua palavra. Então, Jesus diz, eu sou a luz, não é? E a sua palavra também é a luz. Sim, não só Jesus, ele é a luz, como aquilo que ele disse é luz para nós. Então, a sua palavra é luz para alumiar o nosso caminho. Se nós rejeitarmos essa luz, o nosso caminho, vamos para onde as trevas nos levarem, não é? Não sabemos bem para onde. Falando da palavra de Deus ainda, no Salmo 119, versículo 130, diz assim: a revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. Então, o que é que as Escrituras fazem? O que é isto das Escrituras serem luz? Dá-nos o conhecimento da palavra de Deus. Dá-nos esse conhecimento, não é? Esclarece-nos e dá-nos entendimento, sabedoria, não é? Então, é isto que a palavra de Deus faz. Quando a palavra de Deus é comparada a uma lâmpada, é para dizer que ela nos dá sabedoria e nos esclarece a vida. Quantas pessoas podiam ter uma vida melhor se simplesmente seguissem os preceitos que a Bíblia nos ensina? Muitos andam errantes neste mundo porque ainda não conhecem Jesus nem a sua palavra, não é? Falando ainda da palavra de Deus, o livro do Apocalipse fala-nos de uma bem-aventurança. No capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia, mas não só. É aqueles que leem, que ouvem e mais. E que guardam as coisas que nelas estão escritas. Então, é importante ler, para quem não lê, ouvir, e para ambos, quem lê e quem ouve, o quê? Guardar. O que é guardar? É pôr a sua vida em harmonia com. É eu pôr a minha vida em harmonia com aquilo que está escrito. Se o Senhor disse, eu serei abençoado se o fizer. Se eu não fizer, é afastar-me da luz. É eu ter um conhecimento da luz e afastar-me dela. Então, é muita a nossa responsabilidade, está bem? Ainda há aqui mais 2 textos que eu gostava de partilhar convosco. Em Judas, no versículo 5, porque Judas só tem um capítulo, não é? Diz assim: quando, pois, lembrar-vos, embora já estejeis... desculpem lá. Embora já estejeis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Nós temos aqui um episódio que Judas nos apresenta, daqueles que foram retirados da terra do Egito. O que é que aconteceu? Deus tirou todo o povo do Egito, certo? Eles foram todos salvos. Passaram pelo Mar Vermelho, chegaram ao outro lado e estavam todos a salvo. Mas estando do outro lado, aconteceu qualquer coisa. O que é que aconteceu? Houve rebeliões. Pessoas que se opuseram a Moisés e ao próprio Deus. O que é que aconteceu a essas pessoas? O que é que Deus fez? Deus destruiu-as. Isto mostra-nos o quê? Que, uma vez conhecida a verdade, não quer dizer que essa verdade se vai manter. Ela só se mantém, a luz só se mantém se eu continuar a caminhar nessa luz. Ora, Deus salvou o povo
mas houve outros que foram destruídos. Quer dizer que mesmo depois de salvos, mesmo depois de ter aceitos Cristo, não quer dizer que a nossa salvação esteja garantida. Ela está garantida no sentido em que Jesus fez tudo o que tinha a fazer para nos salvar. Nesse aspecto está garantida. Mas não está garantida é a certeza que um dia vamos estar no céu. Ela só estará garantida se nós nos mantivermos na luz. Se não nos mantivermos, então está tudo estragado. Finalmente, nós temos no livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 14, este texto que diz assim: porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de facto guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, o que o Senhor nos pede a cada um de nós é que aquilo que nós recebemos de Cristo é mantermos guardados até ao fim. Não é? O apóstolo Paulo ele menciona isso quando ele diz em que ele combateu o bom combate. Combati o bom combate, não foi o que ele disse? Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da vida me está guardada, não é? Vejam, o apóstolo Paulo, ele fez uma caminhada, manteve-se sempre neste caminho, não se afastou dele. Depois de aceitar Cristo, ele manteve-se sempre na luz. Então, ele combateu o bom combate, não é? Acabou a carreira dele, sabia que estava à morte e a certeza da salvação. Então, nós devíamos também pensar desta maneira, manter aquilo que nós já recebemos. Se o Senhor já nos deu luz, é andarmos nessa luz. O que é que o Senhor deseja? Aos justos acrescentar mais luz. O Senhor deseja aumentar-nos o conhecimento que nós temos para andarmos em sabedoria, para termos uma vida mais elevada. Queridos irmãos, então, hoje o tema foi este, andar na luz. Andar na luz é uma grande responsabilidade do cristão. Aquele que conheceu a luz e a rejeita, diz o Senhor Jesus, grandes trevas existem em ti. Grandes trevas existem em ti. Então, que a nossa vida não seja uma vida de trevas. Que ao ouvirmos uma mensagem, seja de um pregador, seja de alguém que nos adverte, possamos abrir o nosso coração e se calhar até pensar que há alguma coisa que devemos mudar. Porquê? Porque se nós ouvirmos e não aceitarmos, podemos estar a andar num caminho errado, num caminho escuro, não é? Num caminho de trevas. Queridos irmãos, o meu convite a este é deixar que o Senhor nos ilumine dia após dia e que o conhecimento que temos dele aumente a cada dia também. E com certeza a nossa vida irá muito melhor, está bem? Fica a reflexão de hoje. Hoje falámos sobre esta luz que todos nós alcançamos um dia e que nos mantemos nela. Que assim seja para sempre, até Jesus voltar, está bem? Amém.